Bom dia a todos e todas. Esperamos seus comentários, suas perguntas e participações, ok? Boa aula a todos. Beijos. Bom dia, caros irmãos e irmãs, todos aqueles que nos escutam. Estamos começando nosso encontro virtual dessa semana. No nosso encontro passado, eu estava falando sobre queda, e aí houve uma queda de energia. Então, eu vou retomar a partir desse ponto, apenas para concluir o que nos interessa saber daquele relato, né? Nós dedicamos quase todo o encontro da aula passada, eu falo aula mania de professor, né? Da aula passada sobre o relato da criação, dizendo que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, que esse façamos o homem, né? Criemos, façamos o homem, é um processo. Então pense no ser humano como alguém que está vindo a ser, que está sendo feito, né? Também dissemos que esse chamado de imagem e semelhança não é um atributo, como a gente costuma pensar, mas eu estou propondo que ele seja entendido também como um chamado, ou seja, o ser humano se faz imagem e semelhança de Deus. É claro que isso é concedido. Se não fosse concedido, ele jamais faria. Mas essa concessão não é apenas um atributo pronto, mas é um chamado, né? E terceiro item, talvez mais importante do nosso encontro passado, é pensar sobre como o ser humano realiza esse seu chamado de ser imagem e semelhança de Deus. A explicação ou a resposta está na sequência. Na primeira fala de Deus ao homem, né? O primeiro com quem Deus fala na criação, Deus diz a ele, multipliquem-se, né? Dominem, cuidem, né? A ideia de dominar foi entendida muitas vezes como dominar explorando, dominar devastando, dominar destruindo, mas embora a palavra seja dominar, e é dominar mesmo, né? Essa palavra está condicionada e delimitada pela semelhança com Deus. Então, o que nós deveríamos perguntar aqui, antes de perguntar qual é o sentido da palavra dominar, sobre a natureza, obviamente, é como Deus domina. Deus domina criativamente, Deus domina reproduzindo o seu caráter, Deus domina livremente, né? Deus domina de modo criativo, inteligente, expansivo e refletindo no seu domínio o seu caráter, sua misericórdia, né? Esse dominar, então, do ser humano é a semelhança de Deus, dominar como Deus domina, né? E ele também exclui necessariamente, logicamente, o dominar sobre o outro. Então, o que nós temos antes da queda é um ser chamado a ser por Deus, a imitar a Deus na natureza, a representar Deus na natureza, né? Porque Deus lhe dá a natureza, a fauna, a flora e tudo que foi criado. Deus dá isso ao homem para que o homem faça como Deus faz, né? Como esse chamado é dado a homem e mulher igualmente, nós depreendemos daí, né, deduzimos dessa afirmação que esse mandato e esse dom e esse chamado é para todos, ou seja, todos os seres humanos são chamados a esta realização. Esse domínio deve se dar sobre a natureza e implicitamente deve se dar também sobre si mesmo. Porque o homem, a mulher, o ser humano tem que escolher o que fazer, o que não fazer, né? Então exclui definitivamente o domínio de um sobre o outro. Se qualquer pessoa dominar sobre outro semelhante, eu estou privando, roubando desse dominado, né, a capacidade e o chamado de realizar-se.
Ao mesmo tempo, estou corrompendo o meu chamado, fazendo o que Deus não faz, né? Porque esse Deus do relato de Gênesis 1 e 2 é um Deus que provê as coisas para o ser humano, né? Ele é apresentado no mundo e o ser humano entra no mundo diante de um Deus que cria para o outro, para o bem do outro, né? Que chama o ser humano a ser semelhante a si mesmo sem medo, sem reservas. Tanto que no final do capítulo 3 tem um versículo chocante, quase escandaloso, quando Deus fala de si para si, no plural, dizendo o homem agora é como um de nós, né? Mas para que ele não use todo esse dom para o mal, então o homem é expulso do paraíso e delimitado. Então é um Deus aberto, né? Um Deus que planta um jardim, né? Você já parou para pensar nisso? Um Deus que planta um jardim, né? Qual soberano planta seu próprio jardim, né? Deus fez isso para a sua criatura, de modo que Adão, segundo o relato, e Eva são colocados no jardim já pronto, né? Para que apenas desfrutem. Então, quem serviu quem nesse relato? Ora, Deus serviu o homem. Bom, essas são conclusões e inferências que a gente fez do capítulo 1 e 2 de Gênesis, dentro da temática do poder, porque é isso que nós estamos tratando. A questão da queda que eu ia colocar na aula passada é a deturpação de todo esse cenário. Porque se a gente se perguntar onde isso que Deus prometeu, que Deus convocou em Gênesis 1 e 2 está ocorrendo, nós somos obrigados a responder, dizendo em nenhum lugar, né? Qual é a explicação então? Bom, tem uma explicação curta, porém profunda nas Escrituras, que é a queda. Na queda é introduzida uma imagem deturpada de Deus, né? Pare um pouco para pensar naquilo que o tentador fala para a mulher. Ele fala, Deus sabe que no dia em que vocês comerem daquilo que ele não permitiu comer, seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus, né? Esse Deus, entre aspas, apresentado pelo tentador, é um Deus diferente daquele de Gênesis 1 e 2. Ele é um Deus mesquinho. Ele é um Deus que se parece com os deuses dos povos. Aqueles deuses que têm bens, dons, que o fazem ser Deus, mas que tem que se defender dos homens. Então existe sempre uma guerra entre Deus e os homens, né? Pensa, por exemplo, naqueles mitos gregos, quando Prometeu rouba o fogo dos deuses e então é punido e os deuses se voltam contra o Deus maior e tal. Então o ser humano é colocado num cenário em que ele quer ser Deus e ele tem que apenas encontrar qual o caminho, qual a estrada, o acesso para ele chegar à divindade. E o Deus, entre aspas, nesse cenário não bíblico, nesse cenário da mitologia, é um Deus mesquinho que está em disputa com o ser humano para que o ser humano não se torne como ele. Esta imagem distorcida de Deus rompeu completamente a comunhão, aquele de quem o homem era a imagem e semelhança. Então o ser humano rejeitou ser imagem e semelhança de Deus para ser seduzido a ser como Deus. Esse ser como Deus descreve a nossa busca de poder, o nosso desejo de poder. Porque agora eu me sinto ameaçado. Eu digo todo ser humano se sente ameaçado. Todo ser humano se sente privado da vida. E todo ser humano deseja infinitamente viver, afirmar-se e subsistir. E sabe agora que ele não é mais capaz de realizar a si mesmo.
né? Ele está privado disso, privado desse relacionamento com aquele que é sua contra-imagem, aquele de quem ele é semelhança. Esta percepção de que eu desejo infinitamente, mas sou limitado à minha própria capacidade, me coloca em conflito com Deus. Eu culpo a Deus por ter me privado de tudo isso, tenho ódio dele por saber que jamais serei como ele, então transfiro esse meu ódio para a criação, sobre a qual o ser humano deseja ser Deus, deseja distanciar-se dela para então dominá-la. Percebam que essa relação em relação a Deus, em relação à natureza, já está completamente corrompida. E em relação ao próximo, aí está, segundo a nossa teologia, segundo a teologia de Gênesis, a fonte do conflito de poder, do problema de poder. Porque agora eu olho para o meu semelhante, com quem eu deveria cooperar para juntos sermos a imagem de Deus. Agora eu olho para esse outro, o Adão olhando para a mulher e a culpa imediatamente. E a mulher olha para o homem e não encontra mais nele o parceiro. E isso vai se reproduzir pela humanidade, como você vê imediatamente no capítulo 4 de Gênesis, quando Caim mata Abel. O outro agora passa a ser não mais o parceiro, não mais o cooperador. Cooperador fala de igual, de trabalhar juntos para, né? Agora esse outro passa a ser concorrente. Por quê? Porque ele deseja o mesmo que eu. E ele deseja tanto quanto eu. E ele deseja muito, infinitamente, né? E também está delimitado como eu estou delimitado. Então, nesse sentido, o outro passa a ser uma ameaça para mim, né? Esse descompasso entre minha limitação, descobrir na minha carne, no meu corpo, na minha psique, que eu não sou divino, e ao mesmo tempo desejar infinitamente não haver na existência um objeto que satisfaça o meu desejo, produz em mim medo, insegurança e violência. A violência aparece já em Gênesis 3, quando Deus fala para a mulher, você buscará teu marido e ele voltará sobre ti com dominação, né? Algumas pessoas pensam que isso é uma bênção, mas esquecem que é uma maldição ou uma descrição da maldição. E a gente vê então vamos entrar agora na história humana, né? Caim mata Abel. Abel encontra o caminho do favor de Deus. Caim não encontra. Portanto, ele tem que eliminar Abel, né? Bom, esses rápidos reflexos sobre a queda são importantes para a gente colocar na fonte o problema do poder. Este é o problema do poder. A partir daí, o que nós temos na história da humanidade ou na história bíblica? Vamos falar da história bíblica, né? Como um exemplar, uma secção, digamos, da história humana, né? O que nós temos então nas páginas da Bíblia? Traição, adultério, pedofilia, abusos, violência, assassinato, guerras, incesto, traições, né? Prostituições. Quer dizer, nós temos agora o ser humano como objeto da violência do outro, né? Objeto do desejo, objeto da violência do outro. Podemos pensar também aqui um pouco sobre como começa a dominação dos homens uns sobre os outros. Ora, se todos nós somos esse ser que deseja profundamente e sabe que não pode realizar, se tornaria, em tese, impossível uma convivência em sociedade.
como eu vou me aproximar de outros que desejam o mesmo que eu, né? Nós fatalmente entraremos em disputa e fatalmente entraremos em violência como Caim e Abel, mesmo tendo todo o planeta para habitar, né? Não acharam espaço para a satisfação de seus desejos e ocorre então na primeira família o primeiro fratricídio, né? Esse evento narrado ali talvez sirva para a gente descrever a nossa violência social, né? Porque o ser humano é, digamos, um dilema. Se ele viver sozinho, com medo dos outros humanos, ele sabe que está em perigo muito grande e não consegue sobreviver, ele não consegue se realizar, ele não consegue sobreviver se ele estiver isolado. Então ele se aproxima dos outros, ele aproxima primeiro da sua família, do seu clã, né? Ele se aproxima de parentes e ele tenta formar ali uma unidade. Ele depende um do outro, eles dependem um do outro para acumular experiência, acumular saber dos mais velhos e, portanto, eles vão tentando se organizar. Ao mesmo tempo em que ele tenta se organizar coletivamente, ele sente ameaçada a sua realização pessoal. E então ele começa a se afastar do coletivo, porque viver coletivamente significa que um de nós tem que mandar no grupo. E esse mandar no grupo implica na privação da liberdade individual, né? Então esse baile, digamos, né, entre a solidão, a realização solidária e a preservação coletiva também poderia descrever, de certa forma, a nossa tentativa de vida em sociedade. Veja como é o nosso mundo hoje, né? Nós vivemos, talvez, a culminância do individualismo, né? Nós queremos plena liberdade. Porém, nós sabemos, por nossa própria experiência, que se cada outro for plenamente livre, eu serei ameaçado. Porque eu sei a ameaça que eu represento para os outros se eu também realizar todos os meus desejos, né? Então nós criamos a sociedade, criamos o Estado, criamos a polícia, criamos os poderes do Estado para controlar essas ambições individuais, né? Agora, se a gente tiver medo das liberdades individuais, nós fortalecemos o Estado, né? Porém, quando nós fortalecemos o Estado começa a nos privar de realizações individuais. E aí então nós damos um chega para lá no Estado para que nós nos realizemos pessoalmente. Mas se eu me realizo pessoalmente e todos os outros se realizam pessoalmente, isso gera ameaça. E essa ameaça, então, me leva de volta para a coletivização da sociedade. Esse vai e vem, esse dilema entre individualismo e coletivismo ou sociedade, todo tipo de sociedade, é a parte do nosso dilema humano. É exatamente aí, exatamente nesse ponto da nossa sociedade e da sociedade mais primitiva, lá das escrituras, ou da história, ou de onde quer que seja, é que nasce a ideia de um mandar sobre todos. Nós precisamos que alguém exerça um poder concentrado e mande sobre os outros, obrigando-os e proibindo-os. Por quê? Porque se nós formos deixados num autogoverno, numa espécie de anarquia, né? Cada um se autogoverna, isso poderia dar certo, mas bastaria um romper o pacto da anarquia e todos nós seríamos obrigados a entrar nesse sistema de dominação, de competição e de violência. Imagine você que toda uma família, toda uma cidade, todo um bairro
resolve que todos viverão integramente, de modo íntegro, que ninguém fará mal ao outro, todos viverão em paz. Legal, né? Todos viverão em paz. Pensa na ONU, por exemplo, né? Organização das Nações Unidas. As nações fizeram um pacto de paz. Basta um indivíduo, no primeiro exemplo, ou uma nação, no segundo exemplo, para ameaçar todo o resto, todos os demais, e impor aos demais uma corrida de violência. E para se opor a este perigo representado pelo outro ou pela outra nação, qual é a saída? A saída é submeter-se à violência do outro e aniquilar-se, permitir ser aniquilado. Ou então, assumir uma violência superior à daquele que nos ameaça para que nós consigamos sobreviver. De uma forma ou de outra, não tem como evitar a violência do poder. É apenas no equilíbrio dos poderes que nós conseguimos sobreviver. Pensa, por exemplo, o que foi a Guerra Fria, né? O que foi a Guerra Fria se não, eu tenho uma bomba, opa, eu também tenho duas bombas. Opa, ele tem duas bombas, eu preciso ter três, né? Essa corrida armamentista, estúpida, burra, irracional, perdurou por mais de 50 anos, né? Perdurou por 40 anos, quer dizer, perdura até agora, disfarçadamente, né? Então, essa correlação de forças e esse dilema humano por quem manda aqui está lá na fonte, lá nos primeiros humanos, né? Deu para entender a maneira como eu coloquei a origem, o cenário do conflito? Por que nós vivemos nessa dança entre a nossa realização pessoal, que ainda está em nós, embora deturpada, né? Versus segurança, né? E então as guerras de poder. Esta ideia, então, de um que manda sobre todos, poucos que governam sobre muitos, está lá na queda. Ela é uma necessidade da qual não se pode escapar. Impossível escapar, como eu demonstrei aqui nesses argumentos. Mesmo que você, vamos supor uma sociedade, uma tribo lá da Amazônia aqui incendiada, né? Vamos supor que uma tribo não contactada pela FUNAI, lá nos Cafundó da Amazônia, resolveu viver em paz. Em paz. Eles não vão atacar ninguém e eles vão viver em paz entre eles e eles solucionarão os conflitos. Tudo será resolvido em assembleia de homens e mulheres, não haverá nenhuma disputa. Todos terão voz e ninguém domina sobre ninguém, e uns servem aos outros, os homens caçam juntos, repartem a caça, as mulheres cozinham juntos, os homens, as crianças, todo mundo cuida dos filhos de todo mundo e ninguém ataca a mulher de ninguém, ninguém rouba nada de ninguém. Bastaria naquele universo que uma tribo pensasse: precisamos de mais terra, precisamos chegar naquele ponto do rio, ou precisamos de alimento, ou precisamos daquilo que a outra tribo está produzindo para desequilibrar todo esse modelo. Como nós sabemos que em nós habita o princípio da violência, porque eu desejo aquilo que não posso obter, e o outro também deseja, é impossível que essa relação perdure por muito tempo. O que é então a história das Escrituras e a história da humanidade? Uma guerra de poder. Seja uma guerra de poder entre indivíduos, Caim e Abel. Seja uma guerra de poder entre clãs, e você vê logo ali
como é que chama o primeiro homem? Lameque, né? O Lameque versus alguém que atacou suas mulheres, né? E logo depois toda a sociedade está envolvida em disputas assassinas mortais, né? Logo começam a surgir as guerras, e essa então é a história dos imperadores. O que é um império senão a violência de um reino contra o outro para dominação, a pretexto de estabelecer a segurança, uma segurança que não foi solicitada, que é imposta, né? Então percebam como a sociedade não consegue se equilibrar a não ser debaixo de uma hierarquia. Espero que dê para concluir nessa minha exposição de Gênesis 1 e 2 e de Gênesis 3, que a hierarquia, a pirâmide que tem um cume, uma cúpula de poucos dominando sobre os muitos, é fruto da nossa violência, é fruto da nossa desordem, é fruto da nossa corrupção. Esta corrupção está entre os indivíduos, entre as famílias, entre as nações. Esta corrupção é que gera os primeiros reis, os primeiros imperadores, os faraós, os Nabucodonosor, os Círios, os Césares, né? E por aí afora. E pode colocar aí todos os nomes, quer na esfera privada, se você teve, por exemplo, um avô dominador, um pai dominador, né? Alguém que manda, ao qual todos se submetem, porque se desobedecer haverá consequências. Lembra da minha definição de violência no nosso encontro passado, né? Violência é quando alguém nos priva de realizar todo o nosso potencial, nos priva de realização pessoal, né? Seja ela em que nível for, mesmo de violência ou não violência física, né? Mas de alguma forma eu sei que se eu tentar alcançar algo, eu serei punido, e então eu não faço porque o poder vai me atingir, vai me punir se eu fizer isto. Bom, com isso eu acho que dá para a gente ter aí um cenário da questão do poder, da origem, né? É importante falar sobre isso porque a gente precisa colocar na fonte, na origem, né? A nossa história de poder, e eu fiz uma abordagem que dá para pegar desde Caim e Abel até hoje, até o jornal de hoje, se você já olhou, né? Os donos do mundo, os dominadores, aqueles que tentam fazer um poder de poucos sobre muitos, né? Isto sempre foi assim. E esse sistema de dominação engloba tudo, engloba até as democracias, engloba todas as pessoas. Ninguém pode fugir da guerra de poder. A hierarquia é baseada numa ficção. Ela é baseada numa mentira, numa ilusão. Qual ilusão? A ilusão de que um de nós é especial e é superior. No passado, essa ficção tinha que ser apoiada nos deuses. Porque é claro que eu olhando para o outro, para qualquer outro, eu deveria me perguntar por que ele manda e eu não? Por que eu lhe devo obediência? A solução desse conflito foi atribuir a vontade de Deus. É porque Deus quer. É porque Deus elegeu este e não aquele. Todos os reis do passado foram reis divinos, né? É porque é a vontade de Deus, né? Por que a família dele reina e a minha não? Por que a família dele tem direitos a mais terra e a minha não? Por que a minha família tem que ter a terra mais pobre e a dele a terra mais rica? Porque é a vontade de Deus. Todos devem se submeter à vontade de Deus. Essa é a ordem, sempre foi assim, né? E se você
não cumprir seu papel dentro desta ordem, você está ameaçando o conjunto todo. A liberdade de um indivíduo, a recusa de um indivíduo a obedecer a esta ordem, desorganizaria todo o sistema político e social, né? Nós temos sistemas no mundo, na história da humanidade, de uma verdadeira camisa de força, né? Pensa, por exemplo, na religião Brahmani, né? Pensa no escravagismo, pensa em qualquer ditadura, né? Se não tem ali uma vontade soberana por trás daquele dominador, né? E se ele não está ali para restringir suas liberdades e a pretexto de te fazer bem, é para o seu bem, né? O escravo deve ser escravo para o bem dele, porque Deus quer assim. Deus te fez para ser escravo, Deus te fez para ser pobre, Deus te fez para ser descartável, né? Seja um bom descartável, seja um bom pobre, seja um bom doente, seja um bom escravo. E assim você estará cumprindo a vontade de Deus. Em que sentido as Escrituras vão divergir disso? Esse é o meu objetivo com vocês hoje. Mostrar, primeiro perguntar se há uma saída, e segundo, demonstrar que há. Por incrível que pareça, há. E nessas alturas eu acho que você já está percebendo em que direção eu estou indo e em que direção eu vou conduzi-los, né, nesse raciocínio. A história do povo de Israel, o Israel da Bíblia, o Israel do Antigo Testamento, é uma história de contestação ao poder. Percebam que Deus chama Abraão, Isaque e Jacó, né? Eles dão origem a um povo. Esse povo se forma debaixo de um império escravizador, né? Ali nos relatos de Êxodo, você percebe o que a humanidade gerou, né? A história da queda projetada no tempo, né? Então ali você tem um retrato aonde desaguou os conflitos de poder, desaguaram, né, os conflitos de poder da sociedade. Um faraó divino, dominador de segredos, de religiões, de magias, dominador das terras mais produtivas, né, com poder para tributar, para guerrear, para dominar, para construir livremente sobre uma nação, sobre sua própria nação. Dentro desse estado de coisas, o povo de Israel ocupa a base da pirâmide. Por quê? Porque esse povo não presta juramento de fidelidade, não cultua os nossos deuses. Portanto, eles não são confiáveis. Eles são um elemento de desagregação. É isso que Faraó está dizendo. Se houver uma guerra contra nós, quem garante que esse povo não usará sua liberdade para unir-se ao nosso inimigo contra nós mesmos, né? Este povo, esse povozinho, como depois Deus vai dizer, esse vermezinho de Jacó, como diz Isaías, por intervenção de Iavé, por intervenção do Deus do Éden, né? O Deus de quem somos imagem e semelhança. Esse Deus entra ali numa disputa, entre aspas, com o Deus da terra, que é o Faraó, o Senhor da terra, né? Lembra que Faraó fala, quem é Deus, quem é o Senhor, para que eu o tema? Ele está dizendo, eu sou o Senhor, né? Que Senhor é esse para que eu o tema, né? Esse povozinho é tirado da escravidão do Egito, e a Bíblia deixa isso muito claro, pelo poder de Deus, pelo braço forte de Iavé, né? Esse povozinho é levado para o deserto, é levado para uma existência completamente precária, desprovido de toda fonte de poder,
Eles não têm terra, não têm bens, não têm capacidade bélica, eles não têm nada que um povo precisaria para sobreviver. Eles sobrevivem pela intervenção do poder de Deus. Esse povo peregrina com Deus durante muito tempo para aprender a quem deve obediência, a quem devem imitar, né? É como se Deus estivesse fazendo uma pedagogia, a pedagogia do Éden, né? Ele fala claramente: eu sou o Senhor, Deus de vocês, vocês serão o meu povo. Ali Deus faz uma aliança com Israel completamente desconhecida. Está em Êxodo 19, ali no início, acho que versículo 6. Ele fala: eu sou o Senhor Deus de vocês, vocês serão o meu povo. Ele não faz uma aliança com Moisés. Nem Moisés, tendo sido príncipe, portanto, o cara, digamos, mais habilitado para ser o rei de Israel, aquele com quem Deus fala, em quem o poder dos deuses ou de Deus age, né? Deus não faz uma aliança com Moisés. Ele faz uma aliança com o povo todo. Todos os homens, mulheres, todos os chefes, velhos e jovens, todos são colocados face a face com Yahvé, e ele fala: eu sou o Senhor Deus de vocês, e vocês serão o meu povo, vocês serão uma raça eleita, vocês serão um reino de sacerdotes. Essa ideia de reino de sacerdotes não tem paralelo. Ela é um chamado a ser, né? Deus iria transformar aquele bando de escravos num projeto novo, né? Porém, o povo retrocedeu, o povo deu para trás. Se você pesquisar ali Êxodo 21, por ali, em algum momento o povo vai falar: pelo amor de Deus, Moisés, vá você, fale você com Deus, e através de você nós ouviremos a Deus. Mas não nos fale Deus diretamente, nós não queremos essas intimidades, né, com esse Deus, não. Na nossa cabeça, Deus fala com os escolhidos, com os ungidos. Opa, desculpa, ainda não pode falar em ungido aqui, né? Ungido é mais para frente, né? Na nossa cabeça, Deus fala com a cúpula, né? A ponta da hierarquia. E a ponta da hierarquia, você fala para Arão, Arão fala para os seus auxiliares, etc, etc. Nossos chefes falam conosco. Mas esse negócio de nós todos comparecermos em massa diante de Yahvé, não, nós não queremos isso. Vocês vão perceber que logo após esse incidente, que Deus elege então uma tribo, a tribo de Levi, e desta tribo uma família, a família de Arão, né? E da família de Arão, Arão, para ser então o sacerdote. E o sacerdote para cumprir a função de mediar a aliança que Deus fez com o povo. Deus não substituiu essa aliança do Sinai, né, com uma aliança apenas com Arão. Não. Deus apenas coloca Arão como um fiador da aliança. E Arão, então, é ungido. Aí você pensa: opa, achamos o ungido do Senhor. Não. Como esse status de Arão e dos levitas poderia gerar, por analogia, por convivência, por contaminação social, né, poderia gerar uma tribo sacerdotal e uma família sacerdotal e um homem poderoso, o que Deus faz? Deus priva a tribo de Levi do poder econômico. Então, logo ali na frente, você vai ver Deus falando o seguinte: vocês não herdarão um palmo sequer de terra. Vocês cuidarão apenas do tabernáculo. E todas as outras tribos proverão vocês. Então Deus colocou em perfeito equilíbrio o poder sacerdotal, que era quase que um poder divino, né? Dali surgiria necessariamente uma monarquia, né? Evidentemente dali surgiria uma monarquia, né?
Deus impede isso fazendo uma distribuição de poder, né? Colocando as outras tribos que terão a posse da terra, portanto a posse do poder, como o faraó tinha, né? Versus essa família, esta tribo que vai exercer então o poder sacerdotal. Toda essa tradição, eu vou só caminhar aqui tal para fechar esse primeiro ponto e abrir para vocês. Toda essa tradição gera uma experiência política em Israel sui generis, né? Sui generis significa a única do seu gênero. Porque eles entram na terra de Canaã, e você conhece a história, e absurdamente não pensam em eleger um rei, que seria a medida necessária logo após distribuir a terra, ou talvez até antes de distribuir a terra. O que eles deveriam ter feito? Eles deveriam ter lançado sortes e eleito um deles para ser rei. Percebam que Moisés indica seu sucessor para completar a tarefa da conquista e da distribuição da terra. Josué faz isso no final do seu livro, em Josué 24, e fala tchau. Tchau, obedeçam a lei de Deus e tudo irá bem para vocês. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, ou seja, eu e minha casa preservaremos a aliança. Né? Vocês têm aí a lei, sigam ela, né? Sigam-na. E fala tchau, e deixa o povo sem um líder central. Deus não intervém nessa história. A lei os governará. Então nós temos aqui um povo que absurdamente, e ao contrário de toda a lógica, não elege uma monarquia, mas é governado por Deus mediante a lei. É um reino, digamos, legal, é o reino de Deus, regido pela lei, sem governo central e com um sacerdote, com uma parte do poder, para apenas mediar os erros a serem cometidos nesta relação, né, também absurda, de um Deus com um povo. Né? Esta experiência política do povo de Israel atrasa, entre aspas, né, atrasa a monarquia por séculos. Eu chutaria aqui 300 anos. Essa conta não é fácil de fazer, mas vamos colocar aqui 300 anos, por aí. É muita coisa, né? 300 anos atrás aqui nós estaríamos em 1700, nós estaríamos antes da independência do Brasil, quer dizer, é muita coisa, é um tempo muito longo. Cercado de monarquias que eram cópia e cola do Egito, né? Com seus reis divinos, protegidos pelo rei divino do Egito ou da Assíria, né? Aqueles pequeninos reis que Josué enfrenta, né? Cercado de monarquias, monarquia dos filisteus, monarquia dos cananeus, dos amorreus, dos heteus e todos aqueles eus da história de Moisés e de Josué, eles não elegem um rei. Eles são governados pela lei do Senhor, seu Deus. Quando esta confederação sem rei entra em crise, surge um líder levantado por Deus, chamado juiz na Bíblia, né? Que restabelece o culto a Yahvé, restabelece a liberdade das tribos, e depois esse líder se recolhe e não gera sucessor. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que o povo de Israel nos fornece um exemplo histórico de não hierarquia. Né? Uma hierarquia simples. Yahvé é o nosso Deus. Yahvé é o nosso rei. Como ele reina? Por meio de reis divinos? Não. Ele reina por meio da sua lei. Nem Deus exerceu um poder despótico, né?
totalitarista, ditatorial sobre o seu povo. Deus, o Todo-Poderoso, aquele de quem somos chamados a ser imagem e semelhança, fixou em tábuas de pedra os termos da relação. Deus obrigou-se, sem necessidade alguma, obrigou-se, delimitou-se a regras objetivas para o governo do seu povo. Tem um exemplo muito bonito a respeito disso, para quem quiser estudar em Juízes, se não me engano, capítulo 8, 9, por ali, a história de Gideão. Gideão fez um livramento tão espetacular do povo de Israel que o povo chegou para ele e fez então a primeira tentativa de estabelecer uma monarquia. Eles dizem, deixa eu procurar aqui para vocês depois olharem isso, no livro de Juízes, a história dele começa, acho que no capítulo 6, deixa eu ver, é no capítulo 8. Capítulo 8, depois vocês veem lá, a partir do versículo 22. O povo chega para ele e fala assim: você operou um grande livramento sobre o nosso povo. Nós estamos amedrontados, cercados de reis, né? Vem tu então agora e reina sobre nós, tu, teu filho e o filho de teu filho. Ou seja, uma monarquia. E a resposta de Gideão é excelente, porque Gideão fala: eu não reinarei sobre vocês, nem meu filho, nem o filho do meu filho. O Senhor governará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. E Gideão, para todos os efeitos, morre e não indica sucessor. Assim que um juiz morre, volta o regime da confederação de tribos, mediada pela lei e pelo sacerdote, sem rei. O filho do Gideão tenta instituir aquilo que o seu pai recusou. E ele é o primeiro rei de Israel. E é uma tragédia. Um dos seus primeiros atos é matar toda a casa de Gideão, mostrando claramente o que é o poder concentrado na mão de um homem. O que é um homem concentrando poder para governar sobre todos. Esse poder imediatamente se torna despótico, se torna abusivo, porque o poder não conhece limites. Nunca conhece limites. Todo poder de uns sobre os outros tende ao abuso, né? O máximo que nós conseguimos é amarrar o poder num corpo de leis, mas ao mesmo tempo criamos a magistratura, o Ministério Público e etc, provando para nós mesmos que os poderes excedem os limites legais. Se não excedesse os limites legais, não precisaria de leis e Ministério Público, né? Então, o simples fato de nós instituirmos, junto com o Estado Democrático de Direito, os remédios, significa dizer que nós sabemos que os poderes tendem a desviar-se. O filho único, o único filho que escapa dessa matança, no capítulo 9, versículo 7, proclama um apólogo, né, uma parábola fantasiosa, por isso se chama apólogo, né, em que ele faz uma parábola sobre o governo das árvores. E ele fala: as árvores do campo quiseram ter um rei. E ele chega, eu não sei se a ordem é essa, não vou ler ali para falar rápido, mas ele pega 3 árvores que produzem frutos bons. Ele chega, digamos, para a oliveira e fala: vem tu e reina sobre nós. E a oliveira fala: não, eu que produzo o finíssimo azeite, né? Por que largaria eu o meu bom fruto para reinar sobre vocês? Eu não reinarei, eu não estou interessado em poder. Aí eles vão para, eu falei da oliveira, né? Agora a videira. Eles vão para a vide.
E a vide fala, não, eu não quero governar sobre vocês. Eu produzo o vinho delicioso, maravilhoso, que traz alegria e prazer aos homens. Por que eu vou largar o meu prazer de produzir o vinho, né, para reinar sobre vocês? Né? Então elas vão à figueira. E a figueira fala, não, eu não tenho interesse, eu produzo o fruto mais doce, que as pessoas amam se deliciar, por que eu iria reinar sobre vocês? Então as árvores vão ao espinheiro e falam, vem tu e reina sobre nós. O espinheiro esfrega as mãos e diz, claro, trato fechado, só que vocês me obedeçam em tudo, porque se vocês não me obedecerem, sai fogo de mim e queima vocês. Esse é um dos mais contundentes protestos contra o poder de uns poucos sobre muitos. De certa forma, o povo de Israel percebeu que as pessoas boas, as pessoas virtuosas, as pessoas que querem de fato servir a humanidade com seus dons, seu azeite, seu vinho, sua doçura, não estão dispostas a privar os outros dos seus poderes para governá-las. Mas as pessoas más, as pessoas que não têm sombra, como o espinheiro, que não produzem nada, são as pessoas que tendem ao poder. E a um poder ditatorial, o poder que usufrui aquilo que as árvores têm. E se as árvores não fizerem aquilo que é a vontade deles, eles... Ai, meu Deus, não era para falar sobre isso hoje, né? Eles tacam fogo no espinheiro. Esse é um retrato da relação de Israel com o poder. Feita superada essa tragédia, então nós temos a sequência da história, até que nós chegamos a Samuel. Samuel velho de novo, a mesma história. E agora eles estão sofrendo o perigo bélico muito considerável, então o povo de Israel fala, não, nós queremos um rei. Esse rei é eleito nos moldes comuns, um homem grande, alto, bonito, né, superior. Esse reino é um fracasso completo para o povo de Israel entender que a monarquia era uma tragédia. E quando Deus permite essa monarquia, ele próprio diz, esse povo não rejeitou você, Samuel, que era sacerdote, mediador da aliança. Deus fala para Samuel, 1 Samuel capítulo 8, Deus fala para Samuel, não é a você, Samuel, que eles estão rejeitando, é a mim, para que eu não reine sobre eles. A história da monarquia de Israel, então, necessariamente implica em rejeição do governo de Deus. Até então, Deus governava, um governo justo, o governo de todo o povo, um governo contra o qual qualquer judeuzinho, até o estrangeiro, até o pobre, o órfão e a viúva, poderiam demandar contra os poderosos da terra, contra os grandes produtores e reaver seu direito. Porque a lei de Deus protegia todos e não permitia que nenhum deles governasse sobre os outros. Nem porque tem mais terra, nem porque tem mais dinheiro, nem porque fala com Deus, absolutamente nada sobre isso. O reino de Saul é um fracasso. Chegamos então ao reino de Davi. Davi é um homem escolhido por Deus, um homem que não cumpre os pré-requisitos de um rei. É um rei também sui generis, é um rei que tem imagens do filho de Davi, né? Um rei que se entrega a Deus de todo o coração, que ama a Deus, que quer restabelecer o culto de Yahvé, uma função única, que ninguém mais nunca exerceu. Então Davi é, digamos,
o rei segundo o coração de Deus. Apesar de toda a violência, de todos os pecados, de todos os excessos, apesar de ter sido também despótico, imperialista, etc, etc, Davi recebe o selo de misericórdia de Deus e passa a anunciar um novo reino. Um reino segundo Deus. E aí acho que você já percebe onde que eu estou querendo chegar. Por meio do filho de Davi. Não estou falando de Jesus. Jesus também é filho de Davi, né? Mas por meio de Salomão, Deus permite até a construção de um templo. Então percebam, a monarquia não é ideia de Deus, mas Deus aceita. O templo não é ideia de Deus, é ideia de Davi, mas Deus aceita. Porém, o próprio que construiu o templo a Yahvé, também construiu o templo aos deuses idólatras e pagãos. Mostrando para nós que tanto a monarquia, o governo de uns sobre muitos, como a escolha de lugares sagrados, atrelados a poder, porque agora o sacerdote do templo passa a ser quase que um regente, quase que um co-rei, né? O sacerdote do templo não é mais como o sacerdote do pobre tabernáculo, né? Agora o sacerdote é também um príncipe, um poderoso, né? Que come da mesa do rei. Tudo isso descreve o restante da história de Israel no Antigo Testamento. Bom, só para fazer um pequeno apanhado dessa longa viagem que eu fiz aqui de milhares de anos com vocês, todos os reinos dos povos fracassaram. Os reinos dos povos podem ser tipificados por Faraó e por Nabucodonosor, né? É isso que eles conseguiram produzir. Homens deuses, exigindo culto à sua própria imagem, por meio desta idolatria, desta adoração do poder, né? Em que os homens se colocam como representantes divinos. Esta idolatria do poder gerou Nabucodonosor, gerou Alexandre, gerou os Césares e gerou todos os poderosos da história, né? Aí, se nós pegarmos a história de Israel, nós pensamos, opa, aqui nós temos uma experiência sem monarquia, sem idolatria do poder. O único que governa é o Senhor. Sim, mas isso também fracassou. Fracassou, porém, Deus elegeu um rei bom, Eliseu, né? Davi. Sim, Davi passa no teste, passa a ser o protótipo do rei que viria. E aí você já pegou a dica, né? O rei que viria. O reinar de Deus, né? O filho de Davi, ok? Porém, também fracassou. Leia a história de Reis, a história de Crônicas, né? É um fracasso completo. Primeiro fracassa Israel, a parte idólatra do povo, né? Depois fracassa também Judá. Fracassa completamente. Os reis de Israel chegaram quase ao ponto, né, de prestarem culto a si mesmo, de desviar o culto de Yahvé para si mesmo, né? Então, isso mostra para nós que a idolatria do poder não tem limites. Que a partir do momento que você erige alguém para mediar a relação do humano, imagem e semelhança de Deus, com seu Criador, qualquer interposição humana entre nós e nosso Criador, aquele de quem somos imagem e semelhança, é um poder diabólico, idolátrico e corrupto. É uma questão de tempo. E ele terá que voltar-se para si, porque sabe que todos os outros almejam
estar no lugar dele. Todo ser humano colocado um degrau acima daqueles de quem ele é igual, estará numa posição de corrupção, de ser corrompido. Por isso, todos os poderes da República são amarrados em lei. Mas o poder religioso não é. Portanto, ele é o poder mais corruptível que nós podemos experimentar. O poder de um eleito para governar sobre os demais. Bom, com isso acho que dá para a gente dar uma parada. Eu apenas quis demonstrar que mesmo que o povo de Israel tenha atrasado, retardado a experiência monárquica, monarquia significa o arquê do monos, ou seja, o governo do um, né? Ou de uns, a oligarquia, a aristocracia, né? Todos os sistemas de poder em que poucos governam sobre muitos. Todos esses sistemas de poder são diabólicos, corruptores e corruptos. E mesmo o do povo de Israel, que estava amarrado na lei de Deus, sobre quem Deus governava, caiu na monarquia e, a despeito de Davi, um rei bom, né, os seus sucessores se tornaram iguais ou piores do que os déspotas da humanidade. O máximo que se pode dizer deles foram semelhantes a Davi, seu pai, né? Mas fracassam sempre. Seus filhos fracassam. O fim desse povo, só para terminar essa ampla exposição, o fim desse povo qual é? A terra do estrangeiro, servindo outros deuses, servindo os reis divinos. Exceto um remanescente, que continuará buscando o reino de Deus. Reino de Deus está na boca de Jesus. O reino de Deus está na boca de Jesus. O reino de Deus é a restauração do chamado do Éden. E Jesus Cristo é aquele que traz de volta o chamado primordial, aquele a quem os homens esperam, os homens e as mulheres clamam. O filho da mulher, lembram? A semente da mulher, aquele que esmagará o cabeça dos impérios e dos governos de uns sobre muitos. Este aparece no seio da humanidade, dizendo: é chegado o reinar de Deus. Ora, meus amigos, esse reinar de Deus, onde está? Vamos arriscar uma resposta? Está na igreja? Tem alguma coisa a ver com a igreja? Então a igreja tem a ver com relações de poder? Então a igreja tem uma missão? Então a igreja tem uma tarefa? A tarefa de reapresentar, né, como Adão tinha e Eva, né, a tarefa de reapresentar o governo de Deus, o domínio de Deus na criação. Agora nós, que entramos no reino de Deus, assumimos um compromisso. Qual compromisso? Reapresentar o reinar de Deus entre os impérios do diabo que governam esse mundo, né? Bom, acho que já deu para fazer pelo menos uma ligação dessa longa abordagem, né? Desculpem
falar por tanto tempo, agora eu vou abrir para as participações, mas só para não deixar uma ponta amarrada e mostrar como Jesus Cristo se liga ao chamado primordial do Éden, aquilo que constitui nossa natureza. Por isso temos que mudar de mente, né? Metanoia. Creiam nas boas novas e entrem já no reinar de Deus. Perguntas, participações, comentários? Olha, é muito conteúdo, muita história. Muita história. Quantas centenas de anos aí, hein? Sistemas de governo e tal. Vamos lá. O Celso disse... Bem-vindo, Celso. O dilema da liberdade talvez esteja ligado a um aspecto importante. Nosso egocentrismo. Na Trindade, por exemplo, não há um ego para cada uma das pessoas, pois senão seriam 3 deuses. A liberdade em Deus é plena e perfeita porque não há uma pessoa mais poderosa do que a outra. Já nosso ego nos impõe uma liberdade irrefreável, sem observar o ego do outro, que por sua vez também deseja liberdade irrefreável. Nesse sentido, como a liberdade é plena e perfeita na Trindade, não há hierarquia entre as 3 pessoas. Mas os homens oprimem uns aos outros por causa da liberdade irrefreável que atinge maior grau, quanto maior for certo tipo de hierarquia sentada no poder. Quase inevitável, né? Pensar em hierarquia. Né? A hierarquia é necessária. Claro, ela tem em nenhum lugar das Escrituras é defendida a anarquia. Né? Agora, é um resgate. Né? O nosso problema aqui é como a igreja se liga com isso e como a igreja tem o dever de resgatar, né, o reinar de Deus. A Claudete fez uma brincadeira e disse: o Brasil já está independente? Desculpa, acordei agora. O Brasil já está independente? Eu falei que infelizmente percebam na situação do Brasil a nossa guerra com o poder. Né? Percebam como o poder nos decepciona, nos frustra. Né? Percebam como todos os poderes, embora constitucionais, tudo o que aconteceu nesse país está de acordo com a Constituição. E mesmo assim, priva os seres humanos, se volta contra os seres humanos, né? Usa a lei, a democracia e o direito para oprimir e destruir. Né? Isso mostra como nós estamos perdidos na guerra do poder. Né? A Fabiana disse que os espinheiros são assuntos para outro estudo e que ela quer ouvir. Com certeza. O poder no mundo, o poder dos impérios, normalmente são as pessoas mais monstruosas, né? Os maiores guerreiros da humanidade, os maiores destruidores, os maiores ditadores, imperadores, carniceiros, genocidas da humanidade, eram pessoas idolátricas, né? Que tinham uma imagem idolátrica de si, né? E que precisaram então expandir seu desejo sobre todos os outros, reduzindo os outros a um papel menor abaixo deles, porque é necessário. Né? Toda pessoa que se apega ao poder imediatamente e necessariamente vai se sentir ameaçada pelo seu próprio poder e tenderá a trabalhar mais para proteger-se do que para servir o outro. Isso é uma trama. Eu falei isso acho que no nosso primeiro encontro. O poder não é algo que lá tem, o pastor tem e eu estou aqui coitadinho sem poder. É uma rede que enlaça a todos nós. Eu que estou aqui sem poder, né? ou aliás, impedido de exercer meu poder, desejo o poder que o outro tem, e aquele que está exercendo o poder sobre mim luta contra mim para proteger o poder que ele tem, porque ele sabe que eu sou igual a ele
e que eu, portanto, almejo o lugar dele. Então é uma guerra de todos contra todos. Né? A única saída é o reinar de Deus. O reinar de Deus é a única experiência humana para romper a guerra do poder. Aí você percebe quão indecente são as relações de poder na igreja quando ela se parece com os impérios. A Isanira, com respeito ao período antes da monarquia, ela diz: bons tempos, a lei de Deus prevalecia. Era uma tentativa de andar. Né? É claro que o livro de Juízes é um livro que dá para entender. Quando o povo fala, pelo amor de Deus, queremos um rei, dá para entender. Né? Ter um governo direto de Deus, mediado pela lei, sem alguém para nos dominar, porque percebam, né, pegando aí o que vocês estão falando, quando um rei governa sobre nós, isso também corrompe os dominados. E os dominados passam a querer ser dominados. Não é que todos querem sentar no trono. Muitos querem, de fato, a dominação. Né? Aquela liberdade que o Celso falou agora há pouco, a liberdade para a qual fomos chamados, requer de nós um reencontro com aquele de quem somos imagem. Então é uma renúncia a dominar, mas é uma renúncia também a ser dominado. E ser dominado é cômodo. É claro que é cômodo, falando aqui do nosso contexto, eu ir à igreja e alguém dizer o que eu tenho que fazer e eu não precisar assumir meu papel no corpo de Cristo. Experimente ensinar para os irmãos que todos eles devem assumir seu papel no corpo de Cristo. Tem gente que vai embora, tenho certeza. Vai embora para outra igreja, aonde tenha lá um homem de Deus ou uma mulher de Deus que diga para ele o que eles devem fazer, né? E que eles possam ficar sentadinhos ali até o próximo sermão. Claro. Né? É isso que eu digo, o poder corrompe dominadores e dominados. Né? E Cristo está nos chamando para não dominar e não ser dominado. Agora, isso só pode se realizar no reencontro entre nós e Deus. Por isso, Cristo, que nós vamos tratar no nosso próximo encontro, digamos, a única salvação para romper com a dominação. Né? Só se pode assumir de novo o chamado de Deus agora por meio do Cristo. Né? Os homens são despóticos, as mulheres são despóticas, e se alguém ceder espaço, a gente ocupa. Né? Não existe vácuo de poder. Né? Se o pastor for fraco, o diácono ocupa aquele espaço. Ou então o maior dízimo ocupa aquele espaço. Né? Essa guerra de poder exige que alguém seja mais poderoso. E então nós estamos de volta no reino das trevas, no império dos poderes, aonde o cabeça é Satã. E como é que sai disso? Cristo vai nos mostrar o caminho. O único que pode nos mostrar como romper a guerra de poderes. Né? Eu tenho vários comentários, então deixa eu fazer alguns, daí você comenta. Tá, okay. O Luiz Fernandes disse: quando o homem confia em si, ele busca um poder humano para reinar sobre si e a ele adorar. # somos fulano de tal. Exatamente. Deixa eu ver. A Isanira diz assim: gosto do remanescente, perseverança, liberdade em Deus. A Vera Siqueira diz assim: os hebreus em liberdade quiseram voltar ao Egito. Isso. Ao coroarem o rei, os judeus voltaram ao Egito, regime teocrata. Exato, perfeito. Ao aceitarmos papas gospel, os evangélicos voltaram ao Egito. Exatamente. Ao elegermos um representante de Deus, os cristãos brasileiros nós, cristãos brasileiros, retornamos ao Egito.
A verdade é que o Egito nunca saiu de nós. Por isso o povo peregrinou, né? Deus percebeu que eles ainda tinham o coração no Egito. Muito bem lembrado, Vera. O povo quis voltar para a escravidão do Egito. Então, as pessoas querem alguém que governe sobre elas. É cômodo. O chamado de Deus, por isso é perfeita a tua colocação, porque nós reproduzimos na igreja aquilo que a humanidade sempre fez e que o povo de Israel também fez. E eles são um modelo para nós. Eu vou fazer aqui um brevíssimo comentário, depois vocês explorem isso. Né? Lembra que eu falei que em Êxodo 19, Deus se encontra cara a cara com o povo todo e diz: eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, um reino sacerdotal. E o povo diz: não, elege para nós alguém, vai Moisés, vai Arão, vai anciãos, vão lá vocês. Moisés primeiro, Arão depois, os 70 anciãos e por aí afora. Nós não. Nós não queremos esse compromisso todo de chegar no Sinai. Esta recusa do povo de Deus é que levou ao sacerdócio levítico. Cristo, quando vem, rompe o sacerdócio levítico. Ora, ele deveria ter nascido na família de Zacarias e de João Batista. Ele deveria ter nascido levita, porque é isso que ele veio fazer, mediação entre Deus e os homens. Mas ele nasce na tribo de Judá. Ele então é filho de Davi? Ok, é filho de Davi. Mas ele não imita Davi. Né? Eu vou falar isso na próxima aula. Mas o comentário que eu quero fazer aqui é o seguinte. Nós de novo somos chamados a ser, 1 Pedro 2,9, povo santo, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo sem rei, a não ser o Cristo. Povo sem padre, sem pai, sem papa, sem pastor, a não ser o Cristo. Ora, meus irmãos, o que nós fizemos? Nós dissemos, não, nós não queremos. Não. Nós todos comparecermos diante de Cristo, nós todos nos ligarmos ao cabeça, nós todos invocarmos a Deus como Pai de quem somos filhos? Não queremos. Vão vocês, os ungidos, as ungidas. Aí dê o nome que quiser, né? Papa, pastor, reverendo, bispo, etc. Dê o nome que quiser. Dê o nome que quiser. Tanto faz. Ancião, presbítero, diácono, tanto faz. Desde que alguém lá faça esta mediação. Eu não. Ora, nós estamos imitando o povo de Israel, claro. E como a Vera disse, perfeito. Nós temos o Egito no coração. Né? Nós temos o clero no coração. Né? Os reformadores cortaram a relação institucional com a Igreja Católica. Né? E aqui não vai nenhuma expressão pejorativa em relação à Igreja Católica, mas ao papado especificamente, que é o mais acabado modelo de monoarquia, né? Em tese, o Papa monocrático exerce poder total sobre a Igreja inteira, né? Nós temos esse modelo, né? Dê o nome que quiser, tanto faz, né? A Vera falou aí os papas gospel. Claro, é isso mesmo. Né? Por quê? Porque nós não suportamos a ideia. Nós não suportamos o chamado do reino. Nós não suportamos o modelo de Jesus Cristo. Né? A liberdade de Jesus Cristo nos perturba. E então nós precisamos reconstruir toda essa parafernália que Jesus destruiu totalmente, levou à morte isso. Né? Agora, não dá para viver, não dá para entrar na Canaã, né, tendo o Egito no coração. Por isso nós peregrinamos no deserto. Né?
peregrinamos, até esquecer, né? Quando nós esquecemos o Egito, estamos aptos a entrar, estou falando aqui por meio de figuras, né? Estamos aptos a entrar na terra prometida, aonde todos seguem a lei do Senhor, seu Deus, aonde todos servem todos, para que todos exerçam plenamente seus dons, todos sejam a imagem e semelhança do seu Deus. Porque agora Cristo está sendo formado em todos nós. E não basta que seja formado em mim para que eu seja o ungido. É necessário que Cristo seja formado em vós, em cada um de vós. Onde houver um de vós que esteja sendo privado, impedido de amadurecer em Cristo, todo o corpo falhou. Todo o corpo de Cristo fracassou. Né? Vamos lá. Mais alguns comentários. A Socorro Costa Rodrigues disse assim: o espinheiro também me chamou muita atenção. Tem muito a ver com a situação atual da igreja, aguardando uma aula sobre o espinheiro. O poder, né, eu falei isso agora há pouco, o poder, a sede de poder é interpretada por nós como dom de liderança. Né? Quando a gente vê uma pessoa ativa, que em todo lugar ela assume a ponta, ela lidera, não sei o quê, nós estamos falando, essa pessoa tem dom de liderança, vamos trazê-la para o staff, vamos trazê-la para andar junto dos pastores, ou vamos mandá-la para o seminário, porém, vamos manter a vigilância em cima dela, porque ela vai para o seminário e ela aprende a liderar e ela não vai se submeter mais a nós e tal. Né? Eu até entendo o que se quer dizer, né? Porque a maioria das palavras ligadas à liderança tem a ver com ponta, cabeça, frente, cume, cúpula. Né? Eu entendo isso. Só que isso é o modelo de Satã, é o modelo do mundo. Satã chegou para Jesus no deserto, vamos ver isso no nosso próximo encontro, se Deus permitir. Satã chega para Jesus e fala, tudo isto é meu. Ou seja, por trás da lógica da hierarquia e da dominação está o tentador. Ora, o velho tentador está aí de volta para tentar o último Adão, o último cabeça de um novo reinar. Jesus resiste à tentação. Vai-te, Satanás, o Senhor te repreenda. Mas essa sede de poder, essa vontade de estar à frente que todos nós carregamos, mesmo quando não a alcançamos, né, ela nos seduz. E nós continuamos com esse papo diabólico de dizer, fulano tem dom de liderança, vamos chamar alguém. Nós precisamos de alguém que mande, alguém com pulso firme. Essa é a linguagem dos impérios. Né? O nosso Senhor vai estabelecer um modelo completamente diferente. Se você tiver coragem e curiosidade, espero que tenha, estude nessa semana João 13. Né? Até o versículo 20, tá? É por ali. Né? Basta ler o que Jesus fez ali. E ali ele estabeleceu, lembra que todos os poderes estão estabelecidos em lei. Nós temos uma lei, uma regra, vou usar a palavra regra, que ela é mais evangeliquez, né? Mais protestantez. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Na prática, né, você sabe que não é nada disso. Né? Mas, se de fato a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, em João 13, Jesus trata da liderança. Então, enquanto nós continuarmos com esse papo de líder, cabeça,
cúpula, clero e etc, etc, nós estamos na linguagem do Egito. O Egito é o modelo diabólico. Egito da Bíblia, estou falando em figura. O modelo de Cristo é outro. O modelo de Cristo é o modelo de Davi, né? Davi é o primeiro protótipo do modelo de Cristo. E depois Cristo vem e reviravolta, reverte, metanoia, tudo que o mundo pensa sobre poder. E estabelece o seu modelo como regra e norma. Então, todos nós devemos saber que ao rejeitarmos o modelo de Cristo, nós estamos nos colocando no Egito, voltando para o Egito. Ou para sermos faraós, os ungidos dos deuses, ou para sermos escravos. Não tem saída. O poder constituído nunca vai parar até se tornar despótico. Basta você confrontá-lo, né? Os poderes não manifestam sua natureza de espinheiro porque você não ousa confrontá-lo. Ouse confrontá-lo e você vai ver que dele sai fogo e ele te queima e destrói a tua raça, né? Ou então você vai subordinar-se, subordinar-se, subordinar-se até perder a sua humanidade, a sua vontade, o seu chamado primordial e jamais realizará a vontade de Deus para a sua vida. A resposta está em João 13, né? Por isso, pessoal, que eu estou gastando tanto tempo, né, para explicar o modelo despótico, para que nós sejamos capazes de rejeitá-lo, como Cristo rejeitou no deserto, ao mesmo tempo em que nós assumimos o chamado de Cristo, né? Nós temos que desbancar o déspota que habita em nós, o imperador, o faraó, o César, né? O papa que habita em nós, o papado, a monarquia que habita em nós, né? A sede de dominar. E temos também que renunciar à dominação, ao comodismo, à covardia de não assumir o chamado primordial. Onde isso deve ser verificado? Verificar significa ver e ver se é verdade. Vero facere, né? Onde isso, aliás, não é ver, é fazer. Verdade. Fazer verdade. Onde isso deve ser tornado verdade, você imagina? Na igreja. Na igreja. Nisto verão todos que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Quem ama, não domina. Quem ama, não se permite ser dominado. Tem vários comentários. Ok, então tá. Agora eu não falo mais nada, já toquei até na lição próxima, né? Tô encerrando, vamos lá. A Daniela Molinari tocou num assunto importante, que ela disse: acho interessante que tanto João quanto Jesus afirmaram que a entrada no reino de Deus somente é possível com arrependimento, a metanoia. Isso. E como Jesus afirma isso dentro do diálogo com Nicodemos sobre o novo nascimento do alto, ele estabelece uma hierarquia de cima para baixo, que ela colocou entre aspas, em oposição à nossa forma de pensar, de baixo para cima. Mas, em todo tempo, nas escrituras sagradas, Jesus traz essa nova mentalidade invertida. Daí o maior ser o menor. Perfeito. O maior servo ser o que lava os pés, perder para ganhar e assim por diante. Tá o problema é que queremos viver o reino de Deus baseados na nossa mentalidade de baixo para cima, o inverso, né? E ainda ela comentou: se alguém quiser se tornar um musicista que toca numa orquestra, é simples reconhecer os degraus para subir até lá. Mas se eu perguntar como é que se faz para cantar de forma que paredes caiam, quais os steps para isso, não há explicação, porque é um poder que vem do alto, outra mentalidade. Perfeito. E aí o Celso
disse assim: tudo isso é meu, disse Satanás a Cristo. O poder rejeitado pelo Filho foi vorazmente aceito pela Igreja em geral. Celso, isso é assunto da próxima aula. A ameaça, o fator é sempre o mesmo. A ameaça leva à luta pelo poder. Esse poder é diabólico. Então, aí só a Fabiana conclui dizendo: está muito bom como sempre, uma bênção participar desse encontro. Legal. Que horas são? Nós estamos Já no estamos finalzinho. Exatamente no final. Tá. Então, meus irmãos, só para fazer uma pequena recapitulação, né? O nosso objetivo é falar sobre os limites do poder pastoral. E quando eu digo pastoral, não estou me referindo apenas ao pastor, aquele que assume o título. Estou falando dos poderes como são exercidos dentro da igreja, né? É em função disso que eu julguei necessário tratar o problema do poder na sua fonte. Então eu falei da criação, né? Do Adão, porque Jesus vai ser chamado depois o último Adão, né? E falei da queda e das consequências da queda. Porque só dentro desse enquadramento é que nós podemos entender e contrastar isso que a Daniela acabou de falar, né? A metanoia, a mudança de mente. Só dentro desse enquadramento é que nós vamos conseguir entender a natureza das relações de poder dentro da igreja. É claro que Jesus vai usar a linguagem do poder. Ele vai dizer: recebereis poder, dei-lhes autoridade, a mim foi dada autoridade, e etc. Os apóstolos com grande poder, e etc, etc. O problema é que nós usamos estas palavras, né? Porém, estas palavras, poder, domínio, autoridade, obediência, desobediência, elas têm que ser traduzidas para dentro da igreja. Traduzidas. Né? Então, existe um jogo de palavras dentro da igreja, quando as pessoas falam cobertura espiritual, autoridade de Deus, a pessoa é autoridade, recebeu autoridade, tem que obedecer, não pode desobedecer e tal. São palavras que são encontradas na nossa fé, obviamente, mas elas estão pervertidas pelo drama do poder do império. Quando eu falo do império, eu estou falando do mundo, da sociedade. Elas precisam ser traduzidas. Por isso, a necessidade de tratar desses temas. O que eu vou fazer na próxima aula? Eu quero apresentar Jesus. Quero apresentar Jesus como o servo de Deus. E apresentar Jesus como o servo de Deus, não como um parênteses na vida de Jesus, como eu e muitos de nós costumávamos pensar. Né? Quero apresentar Jesus como servo de Deus, como sendo a natureza de Deus. Porque Jesus Cristo veio restaurar o reino de Deus. Por que veio restaurar o reino de Deus? Porque o reino de Deus foi renegado lá atrás. Foi renegado pelo povo de Israel e foi renegado no Éden. Então o que Jesus está restaurando? O reinar de Deus. Qual reinar? O de Deus. Não o de Satã, não o dos imperadores, não o do Egito. O de Deus. Como é isso? Como Jesus fez. Então nós precisamos resgatar algumas falas de Jesus para mostrar que testemunho nós somos chamados a dar. O que é exatamente que nós estamos anunciando? Nós estamos anunciando a vinda do Império Romano? Nós estamos anunciando o novo faraó? Nós estamos anunciando quem? O César dos céus? Ou nós estamos anunciando o Pai Nosso que está nos céus, venha o teu reino, né? Que requer metanoia para entrar. E de modo algum podem entrar, como a Daniela nos lembrou, se não nascer de novo, se não recomeçar completamente. Né? Então é nesse enquadramento
que nós vamos falar sobre o modelo de Cristo, como a igreja reproduz Cristo, como a igreja imita Cristo e como a igreja deve resistir ao império onde quer que ele se manifeste, dentro de nós inclusive. Onde o poder opressor, o poder violento se manifestar, ele deve receber de nós o que recebeu de Cristo: resistência, desobediência. Para o quê? Para eu me tornar um novo César? Não, para eu continuar sendo servo de Cristo, como Cristo foi o servo de Yahvé. Deus abençoe vocês, meditem sobre estas coisas, aprendam a identificar os espinheiros, aqueles que tacam fogo na sua vida, né? Na floresta amazônica, que Deus criou, no paraíso que Deus criou, que espinha você e faz você sentir que eu sou o espinho de Deus na sua vida e você vai sofrer embaixo da minha mão para você aprender sobre o caráter de Deus. Isso não tem nada a ver com Deus, né? Nós somos chamados a vivenciar as relações humanas, aonde todos são plenamente humanos, aonde o menor de nós, como foi dito aí, não me lembro por quem, pela Isanira, pela Vera, o menor de nós assumem o lugar preferencial. Os menores, os mais fracos, né, estão na posição invertida, na posição em que, se fosse no Egito, seria do faraó, do ungido dos deuses. Mas como aqui é o reino de Deus, então nós damos prioridade aos mais fracos, aos mais desprezados pela sociedade. Eles ocupam o centro da nossa comunidade. Para quê e por quê? Porque aqui é o reino de Deus. Porque se Jesus estivesse aqui entre nós, é assim que ele faria. E cada um de nós, homem e mulher, é chamado então a imitar Jesus na comunidade. Esta comunidade é que está habilitada a anunciar o reino. Se você se submete a um despotismo, nem o déspota nem você conseguem mais dar testemunho do reino. Por quê? Porque esse é o modelo do mundo. É isso que eu vivo a semana inteira com os Césares que governam a nossa vida. Na comunidade, não. Na comunidade, nós anunciamos algo novo, algo que vem. Deus abençoe todos vocês. Próxima aula, domingo que vem, nesse mesmo horário, se Deus quiser, quero falar sobre o Cristo servo, né? O Cristo servo foi substituído ao longo da história pelo Cristo rei, pelo Cristo imperador. Claro, a igreja precisava de fechar a sua hierarquia, né? E como é que ela vai fazer a hierarquia? Pintando o Cristo como um super hiper papa e super hiper César. Claro, né? Mas esse não é o Cristo do Evangelho. Então nós temos que recuperá-lo e ele destrói a nossa hierarquia. Porque abaixo dele ninguém consegue descer, né? Ele é o servo de Deus. E nós somos chamados a imitá-lo e ninguém conseguirá ultrapassar Jesus Cristo na humildade e no serviço. Deus abençoe vocês, uma boa semana. Obrigado por tudo, pela participação, por ouvirem, pensem nestas coisas e, como disse Paulo, Deus esclareça cada um. Ok, tchau pessoal. Tchau. Até.